Senador, para a gente entender, o senhor podia dar um exemplo hipotético, não precisa ser baseado em fatos reais, um exemplo que a população pudesse entender de um segredo de Estado que pudesse, uma vez revelado, comprometer o país frente aos outros países ou junto à população? Bom, o que é o seguinte, quando alguém assume a presidência da República, seja no Brasil, seja em qualquer outro país democrático, é passado para o presidente que toma posse algumas informações, né? Levando isso ao extremo, à hipótese, no seu mais alto grau do que é um segredo de Estado, o presidente americano, como os outros presidentes de países que têm o domínio da fissão nuclear e que têm o poder de jogar esses artefatos nucleares e tal, em hipotéticos países inimigos, eles andam com uma maletinha e com um código. Esse código somente o presidente da República sabe. E isso é um documento ultra secreto. Isso é uma coisa ultra secreta. Porque e o Brasil tem documentos dessa natureza. Imagine se, então eu estou dizendo, isso levando a hipótese para talvez as pessoas entenderem melhor. Então, levando ao máximo. Então, as pessoas imaginam, bom, você já imaginou se nos Estados Unidos dissesse, não, o presidente tem que dizer qual é o segredo da maletinha que aciona os foguetes que estão voltados com ogivas nucleares para atingir o país X. Ou qual era o segredo 50 anos atrás, melhor dizendo? Porque os segredos, a gente nunca pode também saber, esses segredos de Estado, não é? Qual será a validade deles? Isso não é um remédio, não é? Que diz assim, olha, a validade desse remédio é até tal dia. Depois desse dia você não pode mais tomar. Isso não pode ser tratado como um prazo de validade. Porque as circunstâncias do mundo se modificam. Os interesses do país se modificam. Vejam a Segunda Guerra Mundial. Quais foram os países que obtiveram a vitória na Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos, a Rússia, né? A França, a Inglaterra, os derrotados, né? Sendo os países assim, né, mais proeminentes, né, em termos de potências econômicas e tal. O Japão, derrotado. A Alemanha, derrotada, não é? E a Itália, derrotada. Bom, então o que aconteceu? Eram parceiros. Tem a foto do Roosevelt, do Stalin e do Churchill, não é? Lá assinando o Tratado de Versailles, essa coisa toda. Então era de se supor que já que foram vitoriosos, que fossem parceiros, logo depois da guerra ter sido ganha. E se tornaram inimigos. Se tivessem aberto seus documentos naquele momento, teriam enfrentado um problema muito difícil. Então, como é que pode isso, não é? Então, nós não sabemos quem serão os nossos parceiros no dia de amanhã. Nós não sabemos quem serão os nossos potenciais, enfim, não diria inimigos, porque o Brasil não é um país dado a ter inimigos, mas quem seriam os eventuais contendores do Brasil no futuro? Então, basicamente uma questão de segurança. É questão de segurança e o que eu coloco é muito simples. O que eu digo é que nessas questões de segredo, de sigilo, somente aqueles temas que digam respeito à questão de tecnologias sensíveis que o Brasil dispõe e não pode divulgar esses segredos de tecnologia porque é dar de graça algo que foi muito difícil para nós conquistarmos, que é a tecnologia que nós possuímos, não é? Não podemos divulgar documentos que coloquem em risco a integridade territorial do país. Claro, e esses documentos existem? Lugares que estão fragilizados e o presidente da República sabe disso com a sua cúpula. Todos existem. E também a questão da soberania nacional. Então, em relação a esses três temas que nós acreditamos, e eu acho absolutamente necessário, que tenhamos salvaguarda. O Brasil não está inovando em nada. Os Estados Unidos da América,
não, porque os Estados Unidos abriram tudo, né? Alguns confrades e confreiras ficam divulgando isso de forma mentirosa. Os Estados Unidos têm salvaguardas de tudo quanto você possa imaginar, não da sua administração, que foi isso que o presidente Obama assinou com a presidenta Dilma e com outros países, de publicizar, de tornar cada vez mais transparentes os atos da administração pública, do governo. E isso está tudo perfeitamente, estamos todos perfeitamente de acordo. Agora, temos que ter salvaguardas. Estados Unidos da América têm as suas salvaguardas, a Argentina tem as suas salvaguardas, o Brasil tem que ter as suas salvaguardas, o México tem as suas salvaguardas, a Venezuela tem as suas salvaguardas, a França, a Inglaterra, a Rússia nem se fala, enfim, todos os países têm as suas salvaguardas, porque são questões que dizem respeito e que dizem respeito a um desses 3 pontos: integridade territorial, tecnologias sensíveis e soberania nacional. Senador, e disso nenhum desses países quer abrir mão, inclusive o Brasil. Senador, o senhor acredita que foi mal interpretado nessa atuação quando o senhor veio a público se manifestar? É o que eu digo, o que eu disse no início, né? De alguns eu entendo a crítica porque eles não leram. Eles não leram, eles não conhecem. Então eles estão comendo pelo prato que está sendo servido. Agora acontece que quem está servindo esse prato está de má fé. Que são exatamente... E o que tem por trás dessa intenção? É uma coisa esquisita, é um negócio estranho, é uma coisa assim, né, que eu fico olhando e fico vendo, pontifica aí umas pessoas, pontificam, né, que representam algumas organizações não governamentais, externas, e que ficam ficam pressionando. Pode ter interesse internacional em abrir esses documentos? Eu teria alguma dificuldade de fazer uma afirmação peremptória, mas eu diria que seguramente são pessoas que estão agindo de má fé, porque estão mentindo, são mentirosos, são calhordas. Eles deviam ter vergonha na cara e pelo menos dizer a verdade. Olha, nós estamos a serviço desse bloco, desse grupo aqui, que tem interesse que o Brasil abra mão de todas as suas salvaguardas no que diz respeito aos segredos de Estado. Que digam isso, mas que não venham, né, ameaçando parlamentares ou dizendo a alguns parlamentares: olha, vote contra essa ideia de se fazer emendas a esse projeto que veio da Câmara, porque nós damos para vocês uma foto no jornal, damos uma possibilidade de plantar uma nota numa coluna. E isso aconteceu nesse caso? Acontece, vem acontecendo aí, né, de forma... Mas porque eles perderam o senso mínimo, né, de como tratar dessas questões. Agora, só que em relação a mim, isso pouco me importa. Eu digo, eu não dou nenhuma entrevista, é a primeira entrevista que eu estou dando para tratar desse assunto é a você e a TV Senado. Porque eu não trato desse assunto, a não ser da tribuna do Senado ou no plenário da Comissão de Relações Exteriores, com os colegas a quem caberão a cada um de nós tomar a decisão e fazer o correto juízo da situação. Então, esses que estão agindo dessa maneira, pressionando parlamentares, né, e dizendo que oferecem isso, oferecem aquilo para que eles apareçam, para que eles façam, é uma atitude né, ruim, uma coisa né, de extremo. Eu prefiro evitar, porque quando eu me lembro dessas figuras, sempre me dá uma certa ânsia de regurgitar o nome deles. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas são pessoas cínicas, mentirosas, que estão trabalhando contra os interesses do Brasil.
Eu não estou fazendo isso, não é para buscar qualquer tipo de láurea, até porque é um assunto de tal maneira espinhoso que o que eu venho recebendo é exatamente mentiras, umas mentiras atrás de outra, dizendo que eu sentei em cima do projeto, que eu não dou andamento ao projeto, ao contrário, antes do projeto ter chegado na Comissão de Relações Exteriores, eu já estava discutindo o projeto com os ministros de Estado. Eu dei ciência antes de chegar na Comissão de Relações Exteriores, numa sessão secreta, aos parlamentares, integrantes da comissão, dos termos daquilo que iria chegar para que nós debatêssemos, e a minha preocupação, como ex-presidente da República e tendo conhecimento do que eu tive conhecimento, porque foi no meu governo também que eu acabei com essa questão de se fazer, com essa disputa que havia com a Argentina para ver quem chegava primeiro ao conhecimento da fissão nuclear e, consequentemente, a possibilidade de construir um artefato atômico, não é? Por ter conhecido detalhes de muitas questões, entendeu? Então, eu não estou fazendo isso por outro motivo que não seja a minha obrigação como ex-presidente e agora, investido no mandato de senador, de levantar essa questão. Eu não posso me omitir. Agora, que os calhordas, que eles venham. Eles sabem que eu não arredo 1 centímetro e que eles podem fazer os arreganhos que eles quiserem, utilizarem os meios escusos que eles quiserem, mas eu continuarei levando essa questão de forma a tentar mostrar aos companheiros nossos aqui no Senado da República da inoportunidade de nós fazermos uma avaliação desse projeto de forma tão célere. Não há por que se pedir urgência para um projeto como esse, que demanda tanta reflexão. E a primeira reflexão, ela se dá no momento em que cada um deles tiverem um tempinho para ler o projeto original do governo de 2009, que é um bom projeto, e é o que nós estamos tentando resgatar. Quando falam que eu estou querendo, com essa atitude, não foram emendas só minhas, acho que mais de 30 emendas os senadores na Comissão de Relações Exteriores ofereceram a esse projeto, não é? E coincidentemente, essas emendas, e juntamente com as minhas, elas levavam na direção e levam na direção da recuperação do projeto original. Então, como é que se pode dizer que é um retrocesso, um projeto apresentado, enviado à Câmara dos Deputados pelo presidente Lula? Quer dizer que o presidente queria um retrocesso nesse campo? Pelo ministro Vanuc dos Direitos Humanos, ele queria um retrocesso no campo dos direitos humanos ou queria um avanço? Do ministro Franklin Martins, da Comunicação Social, ele queria um avanço no sentido da abertura ou queria um fechamento? Para a gente finalizar essa nossa entrevista, queria lhe perguntar também quais são hoje os outros. Nós falamos aqui de alguns dos temas tão importantes para a agenda do país. Quais são hoje os outros projetos que o senhor destacaria, ainda que pontualmente, na Comissão de Relações Exteriores como fundamentais para o país? Temos agora a Comissão da Verdade, que é muito importante, e acredito que terá uma tramitação também muito célere com a comissão. Temos os diversos projetos no âmbito da defesa, né? No campo das relações exteriores, inúmeros acordos e tratados que são fundamentais, que nós tenhamos condições de votar para que o Brasil possa ratificar esses tratados e, com isso, ser membro pleno de certos organismos que estão sendo criados. Enfim, sempre ir além da indicação dos embaixadores para os diversos postos, diversas embaixadas que o Brasil tem pelo mundo afora. Senador Fernando Collor, muito obrigada por essa conversa com a TV Senado. Nós conversamos neste programa da série Encontros com os presidentes das comissões aqui do Senado
com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Fernando Collor. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.